Salve, salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos estar falando sobre um dos principais temas para o Enem, que é poluição ambiental, né? E esse tipo de poluição que eu vou apresentar para vocês hoje é uma poluição atmosférica, tá? Atmosférica, tá? A poluição atmosférica, ela tem a ver com gases que são liberados, né? Nossa atmosfera e que vão prejudicar de certa forma, né, o nosso ambiente, nosso clima, nosso habitat, tá bom? E hoje o grande problema que nós vamos ver é o aquecimento global. O que é o aquecimento global? Bom, é quando as temperaturas, né, a temperatura global, a temperatura média global, ela aumenta. Então, nós sabemos que hoje, no dia de hoje, né, a temperatura média global é de 15 graus Celsius. Mas, por exemplo, se essa temperatura nos próximos 50, 100 anos aumentar para 17, 18, 20, isso aqui vai ter impactos enormes no nosso clima, impactos enormes na vida, né, da sociedade, na vida cotidiana da sociedade. Porque isso pode afetar tanto setores econômicos quanto setores agrícolas, principalmente, certo? Pode afetar lá, pode ser que ocorra também com o aquecimento global o derretimento das geleiras, e o derretimento das geleiras vai aumentar o nível do mar. E aumentando o nível do mar, pode acontecer catástrofes como tipo tsunami, alagamentos de regiões que fazem as costas, né? Por exemplo, de continentes, pode haver alagamento, né? Ou seja, entre muitos outros problemas, né, que o aquecimento global pode causar, certo? E um dos principais motivos para esse aumento, desse aquecimento, né, é a intensificação do efeito estufa. Bom, o que é o efeito estufa? O efeito estufa, não confundam, o efeito estufa, ele é benéfico, tá? Porque o que acontece? Nós temos aqui o nosso planeta, imagina que esse aqui é o planeta Terra, tá bem? Aí vem aqui, beleza, a gente tem o nosso planeta Terra aqui. Bem aqui, eu vou fazer aqui uma camada aqui. Essa camada aqui é denominada camada de ozônio, tá? O que acontece? Quando vem aqui os raios eletromagnéticos, radiação eletromagnética vindo do Sol, o que acontece? Parte vai bater e refletir nessa camada de ozônio e outra parte vai entrar. Essa parte que refletiu é o raio, são os raios, o quê? Ultravioletas. Raios ultravioletas. São os raios que são maléficos para nós, né? E esse raio que vai entrar, que vai ser responsável, esse raio que vai entrar, ele não consegue sair. Então ele vai ficar o quê? Ó, refletindo aqui dentro da Terra. Ó. Ele vai ficar refletindo. Esse raio que fica refletindo aqui dentro, a gente chama de raio infravermelho. Vermelho. Ou seja, quando o raio aqui solar entrou, se transformou em raio infravermelho. Ok? E é esse raio infravermelho que vai fazer com que o nosso planeta fique sempre aquecido, fique sempre a uma temperatura constante de 15 graus Celsius, tá? Que é a temperatura mundial, a média global de hoje, tá bom? Porém, com a intensificação do efeito estufa, que é essa capacidade dos raios refletirem, certo? Vai aumentar o aquecimento global. Essa temperatura média global vai aumentar para 16, 17, e aí que vem os problemas, né? Mas o que acontece para que aumente esse efeito estufa, certo? Isso é graças aos gases do efeito estufa.
certo? E dos gases mais maléficos que nós temos é o metano. É o mais maléfico. Aqui só tem alguns, tá? Tem outros exemplos, mas aqui eu peguei os principais. O metano. Bom, de onde vem o metano primeiramente, né? Bom, ele vem de decomposição, né? Decomposição anaeróbica, ou seja, aquela decomposição que não precisa de oxigênio para acontecer, por isso que aqui não tem oxigênio. E o metano, ele também está nos ruminantes, no sistema digestor dos ruminantes, né? Ou seja, o gado, tá bom? Beleza. Tá onde também? Lá nos aterros. Nos aterros. Ele provém de lá, com chorume, né? Acho que é assim que se escreve chorume. E esse gás metano, assim, comparado com o dióxido de carbono, ele tá em pequeníssima quantidade. Assim, existe 20 vezes... o metano, ele é 20 vezes mais maléfico do que o dióxido de carbono. Porém, nós temos, comparado com o dióxido de carbono, pouco metano na atmosfera. Mas ele é muito maléfico, né? Certo? E outro gás maléfico que é o dióxido de carbono, que ele é proveniente do quê? Da combustão, né? Da combustão, certo? Combustão que a gente chama de combustão é incompleta, né? Combustão incompleta, certo? E ele vem dessa combustão incompleta que acontece nos automóveis, né? Vem também da nossa respiração, ele é proveniente da nossa respiração, mas não é aquelas coisas, né? Mas a combustão, né, é muito ruim. E vem de fábricas, né? De fábricas, da queima de combustíveis fósseis, certo? Queima de combustíveis fósseis. E qual é a grande questão aqui? Esses gases, com a liberação deles, eles acabam fortalecendo essa camada aqui, ó. Eles acabam fortalecendo aqui a camada. Eles criam uma camada lá em cima, eles fortalecem essa camada. E o que acontece? Vai ser mais difícil de os raios eles saírem, certo? Esse raio que está refletindo aqui, ele vai refletir com mais intensidade. Entenderam? Então, ele refletindo com mais intensidade vai aumentar o quê? A taxa média global de temperatura. Aumentando isso, vai causar vários problemas, né? Para o nosso planeta. Certo? O que mais? Do dióxido de carbono, a gente tem o monóxido de carbono, também temos o dióxido de carbono. Qual é o mais maléfico? O mais maléfico, com certeza, é o monóxido de carbono. Esse aqui é menos maléfico. Se bem quando a gente... Porque quando, por exemplo, para que serve o nosso sangue? Bom, a gente tem o nosso sangue. O nosso sangue ele transporta o quê? Oxigênio. Nosso sangue também transporta dióxido de carbono, que é o CO2. E quando o dióxido de carbono ele é transportado pelo CO2, pelo sangue no caso, ele tipo, se separa facilmente do nosso sangue, certo? Porém, o monóxido de carbono ele se separa com mais dificuldade do nosso sangue para que ele seja liberado pela respiração. Então ele fica lá, ele não sai, ele gruda no sangue, na hemoglobina, certo? Então ele vai causar malefícios a nós, a nossa respiração. É por isso que nos carros de hoje em dia, eles têm uma tecnologia chamada de catalisador. Um equipamento chamado catalisador. O que faz o catalisador? É porque você sabe, né, que a queima de combustível lá, fóssil lá do diesel ou da gasolina lá do carro, libera monóxido de carbono, né? Libera CO. Porém, tem um catalisador. O catalisador, qual é a função dele? É transformar esse CO
em CO2, que é muito menos maléfico para nossa saúde, certo? Então, uma das grandes tecnologias que ajuda a gente, beleza? Então foi isso a aula de hoje sobre poluição ambiental atmosférica. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, deixe o like, se inscrevam e esperem até a próxima aula, tá bom? Que eu vou falar sobre poluição ambiental aquática, tá bom? E é isso, até mais. Um abraço.